Uma das tarefas mais difíceis na alfabetização é planejar e produzir atividades que possam atender alunos de diferentes hipóteses de escrita. Isso se torna ainda mais desafiador diante de alunos pré-silábicos e silábicos sem e com valor sonoro, que estão no início do processo de alfabetização. Hoje, vamos aprofundar sobre cada hipótese para, assim, melhor planejar as atividades levando em conta as especificidades de cada aluno. No nível pré-silábico, a criança começa a distinguir desenhos de letras e percebe que as letras têm uma função, que podem representar palavras. Assim, a criança entende que a escrita representa o que é falado, mas ela ainda não sabe como isso ocorre. Nessa fase, a criança escreve letras de maneira aleatória, na tentativa de representar uma palavra, talvez colocando as letras do seu nome por conhecê-las melhor. A gente vê nessa fase que a criança tenta relacionar o tamanho da palavra com o tamanho do objeto. Então, por exemplo, ela pode escrever elefante com muitas letras e rato com poucas letras, levando assim em conta o tamanho do animal. O alfabeto móvel pode ser muito útil nessa fase, para que a criança comece a reconhecer cada letra. A professora pode apresentar palavras e pedir se a criança conhece alguma das letras ou uma palavra que comece com aquela determinada letra. Outra coisa que é muito interessante para trabalhar nessa fase são os crachás. A professora pode dividir a sala em grupos e pedir que eles comparem o tamanho da palavra com o nome que é falado. Eles também podem fazer comparação com os colegas que têm a mesma letra. Assim, eles podem ver se o som é igual ou é diferente. Agora vamos conhecer um pouco sobre a silábica sem valor sonoro. Nessa fase, as crianças já têm o conhecimento que a escrita vem através da nossa fala, onde elas começam a registrar as palavras conforme elas falam. Porém, elas ainda têm muita dificuldade na questão da sílaba. Quando elas vão falar bala, elas ainda trocam algumas letras. Nessa fase é normal eles trocar as letras das sílabas por outras, pois eles não têm o domínio correto. Eles ainda estão na fase de aprender. Nessa fase acontece a descoberta de quantidade de letras que pode se relacionar com a quantidade de sílabas. As crianças já sabem que tem de variar as letras ao escrever tanto uma palavra como um conjunto de palavras. Nessa atividade, vamos trabalhar com as crianças a questão da silábica sem valor sonoro, onde eles deverão falar o nome da imagem e relacionar a letra que começa. Como, por exemplo, relógio. Com qual letra o relógio começa? A letrinha R. Então, eles deverão circular a letra R, que é a primeira letra que aparece na palavra relógio, relacionado com a figura. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a silábica com valor sonoro na aprendizagem da criança, quando ela começa a registrar as primeiras letras dela. Para registrar as sílabas orais da palavra, a criança usa uma letra correspondente a um dos seus fonemas. A criança ela já começa a usar uma letra para cada sílaba oral, mas ainda não percebe os sons que ela faz durante a sílaba. E ela só vai ter o conhecimento ao longo da aprendizagem da escrita. Quando a criança começa a escrever, ela usa uma letra que tem correspondência com cada sílaba da palavra, geralmente é a vogal. E, no entanto, em palavras pequenas, formadas por três ou menos, muitas crianças duvidam a sua hipótese silábica e usam mais letras para corrigir essa falta. Ou seja, quando tem da, elas acham que necessita de mais letra, porque a palavra é muito curta. Nessa atividade, vamos estar trabalhando com eles o valor sonoro, onde eles deverão recortar cada letra
e colocar na imagem, onde eles vão ter que fazer o som para saber qual letra que se encaixa naquela sílaba. O nível silábico alfabético ocorre quando a criança percebe que apenas uma letra para cada sílaba oral é insuficiente e, assim, aplica o seu campo de fonetização. Ao aplicar, a criança percebe e entende que para formar o som certo da sílaba é necessário duas ou mais letras, mas não usa em todas as palavras. Assim, ela compreende o princípio alfabético da escrita e avança para o nível silábico alfabético. A criança silábica acha que sempre sobram letras na escrita convencional, ou seja, tem mais letras nas palavras do que os sons emitidos na fala. E assim entra em conflito porque sabe que nos livros e nas escritas de pessoas alfabetizadas a grafia é correta. As crianças neste nível aumentam o número de letras em suas escritas de duas formas. Ou voltam a escrever com muitas letras e com quaisquer letras abandonam a importância silábica, ou continuam escrevendo silabicamente, acrescentando no final da palavra que escreveram mais letras aleatórias. Este tipo de solução de aumentar o número de letras é que caracteriza o nível silábico alfabético. Apesar de ter uma solução que resolve apenas uma parte do problema. A criança escreve, então, nas palavras, algumas sílabas só com uma letra e outras sílabas com duas letras, mas ainda vai persistir o problema de decodificação, de como ler o que escreveu. Característica da escrita e da leitura. A criança descobre que a sílaba não pode ser considerada como unidade, mas que ela é composta de elementos menores, as letras, e enfrenta novos problemas no eixo quantitativo. Percebe que uma letra apenas não pode ser considerada sílaba porque existem sílabas com mais de uma letra. A criança percebe também que a identidade do som não garante a identidade das letras, nem a identidade das letras a do som, porque existem letras com a mesma grafia e sons diversos. Descobre que existem sons iguais com grafias diferentes e que na maioria das vezes não se fala o que se escreve e não se escreve o que se fala. A criança, assim, procura acrescentar letras à escrita da fase anterior, a fase silábica, e grafa algumas sílabas completas e outras incompletas, como uma só letra por sílaba. Usa a hipótese dos níveis silábico e silábico alfabético ao mesmo tempo. Procedimentos didáticos. É muito importante que o professor alfabetizador saiba que tipos de atividades ou situações pedagógicas deverão ser desenvolvidas para que as crianças avancem nos níveis conceituais da escrita e da leitura e nos seus estágios de desenvolvimento cognitivo. Sugestões de atividades: jogos e atividades variadas com alfabeto móvel e sílabas móveis. Caça-palavras, cruzadinhas, jogos da memória, bingo, dominós diversos. Método alfabético. Um dos mais antigos sistemas de alfabetização. O método alfabético, também conhecido como soletração, tem como princípio de que a leitura parte da decoração oral das letras do alfabeto. Depois, todas as suas combinações silábicas e, em seguida, as palavras. A partir daí, a criança começa a ler sentenças curtas e vai evoluindo até conhecer histórias. Por este processo, a criança vai soletrando as sílabas até decodificar a palavra. Por exemplo, a palavra casa soletra-se assim: C-A-K, S-A-Sa, casa. O método alfabético permite a utilização de cartilhas. As principais críticas a este método, elas estão relacionadas à repetição dos exercícios, o que o torna tedioso para as crianças, além de que ele não respeita os conhecimentos adquiridos pelos alunos antes de eles ingressarem na escola. É necessário dar à criança oportunidade de escrever, principalmente quando ela ainda não sabe.
pois assim a criança criará hipóteses sobre a escrita, identificando como ela se organiza e para que serve. É importante frisar que uma criança que convive com o estímulo da leitura com certeza terá mais interesse e provavelmente o processo de alfabetização será mais fácil.